Dando continuidade às nossas aulas, vamos resolver a sexta questão. Em um estado brasileiro, todas as placas de automóveis são formadas por 3 letras, entre as 26 do alfabeto, e 4 algarismos e começam pela letra M. Uma placa será confeccionada completamente ao acaso. Qual é a probabilidade de que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Então vamos lá, dando continuidade, nossa sexta questão, a gente vai utilizar um conceitozinho de análise combinatória que todo mundo já viu, que é o princípio fundamental da contagem para que a gente possa calcular o número de elementos desse espaço amostral, que é o primeiro passo que todos estão habituados na hora de resolver uma questão de probabilidade. Vou calcular quantas placas possível pode ser construída com as configurações descritas no enunciado. Primeira coisa, o enunciado diz que as minhas placas têm que começar com a letra M, então eu só tenho uma única possibilidade de ocupar essa casinha aqui, ou seja, com o próprio M, então uma única possibilidade. A segunda casa das letras, que está aqui pintada em azul, eu posso ocupar de quantas maneiras? O enunciado não deixa nenhuma restrição, ou seja, eu posso ocupar essa casa de quantas formas eu quiser diante das 26 letras do alfabeto. Então eu tenho o que? 26 opções de letra para essa casa. Mais uma vez, como não existe restrição, para essa eu também tenho o que? 26 possibilidades de ocupar. Agora eu vou fazer o que? A escolha dos meus dígitos, que vão ocupar o que? Essas casinhas rosas. São esses dígitos aí que eu tenho que escolher de 0 até 9. De 0 a 9 eu tenho 10 possibilidades. Mais uma vez, como o enunciado diz que não tem restrição, então eu posso escolher o meu dígito da primeira casa de 10 maneiras, o dígito da segunda casa também de 10, o da terceira também de 10 e o da quarta de 10 formas, tá certo? Com isso eu vou calcular o que? Com isso eu vou calcular o número de elementos do meu espaço amostral. Logo, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser igual a 1 vezes 26 vezes 26 vezes 10 elevado à quarta. Então eu vou ter um total de 6.760.000 placas. Ou seja, todas as placas calculadas que eu posso calcular está dentro desse espaço amostral. Agora eu vou calcular o meu evento. De que maneira eu vou calcular esse evento? Vou chamar esse evento de evento A, tá certo? E vou respeitar as regras que estão impostas no meu enunciado. As placas que eu quero reconhecer no meu evento tem que ter o que? As letras distintas, assim como os dígitos também, o que? Todos distintos. Então, respeitando o enunciado, a primeira letra vai ser M, tá certo? Uma única possibilidade de ocupar a primeira casa. A segunda pode ser ocupada de quantas maneiras? Obviamente que 25, já que o M está na primeira casa. Então, 25 maneiras. Para a terceira, se eu usei uma letra na primeira e uma na segunda, e a terceira tem que ser distinta das demais, então eu vou ter o que? 24 possibilidades. Dando continuidade a esse raciocínio, na hora que eu for escolher os meus dígitos, o que é que eu vou fazer? O mesmo raciocínio daqui de cima. Eu vou ter de 0 até 9, que vai dar o quê? 10. Então eu tenho 10 possibilidades de escolher o primeiro dígito. Como esses dígitos precisam ser necessariamente diferentes, ou seja, distintos, eu escolhi um para ficar aqui na primeira casa dos dígitos, então eu vou ter o que? 9 possibilidades para ocupar o que? A segunda, utilizando o mesmo raciocínio. Se eu já utilizei um nessa casa, um nessa outra, então eu vou ter o que? 8 possibilidades de completar a minha terceira e assim 7 possibilidades de ocupar a quarta. Com isso, eu vou calcular o número de elementos do meu evento, que é as placas que eu quero encontrar dentro dessa probabilidade que vai ser calculada. Então, eu vou ter que o número de elementos do meu evento A vai ser igual a 3.024.000. Logo, a probabilidade de sair uma placa que tenha todas as letras distintas e também todos os números distintos vai se dar pelo número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral.
Então eu vou ter o quê? Uma probabilidade de 44,7% de chance de ter uma placa com as seguintes configurações previstas no enunciado. Sétima questão. Um ônibus de excursão com 20 brasileiros e 6 estrangeiros é parado pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu para a vistoria da bagagem. O funcionário escolhe, ao acaso, 3 passageiros para ter as malas revistadas. Qual é a probabilidade de que todos sejam brasileiros? Ora, de acordo com o enunciado aí, a gente vai ter o quê? 20 brasileiros e 6 estrangeiros. E a gente quer o quê? Calcular a probabilidade de se escolher 3 pessoas de forma aleatória e essas 3 pessoas possam ser brasileiros. Primeira coisa, a gente vai calcular aí o meu espaço amostral, tá certo? O número de elementos do meu espaço amostral vai ser calculado. Quantas pessoas eu tenho ao todo? 26 pessoas, 20 brasileiros e 6 estrangeiros, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular isso aí de maneira a usar os conceitos de análise combinatória, que seria o que? Combinação. A ordem que eu escolho esses passageiros não importa, por isso que eu vou utilizar a combinação. Então, o número de elementos do espaço amostral seria a combinação de 26 tomado 3 a 3. Dentro disso eu vou ter o que? Todos os meus grupos formados por 3 pessoas, sejam elas brasileiros ou estrangeiros, tá certo? Calculando eu vou ter o que? 26 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica quem? 26 menos 3 fatorial. Isso aí vai ser igual a quem? Ora, eu começo a observar o seguinte, que 26 menos 3 vai dar igual a 23 fatorial. Então eu vou utilizar a seguinte estratégia: 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial. Parei aí, tá certo? Então eu vou ter o que? 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Então eu vou ter 26 menos 3 é igual a 23 fatorial. Fiz isso daí justamente para que eu pudesse fazer uma simplificação. Esse 23 eu posso simplificar com esse 23 fatorial. E esse 24 aqui eu posso simplificar por quem? Por 6. 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4. Logo, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser igual a 26 vezes 25 vezes 4, que vai dar um total de 2.600 casos. Vamos lá. Depois que eu calculei o número de elementos do meu espaço amostral, eu vou calcular o número de elementos do meu evento, que eu vou chamar de B, tá certo? Quem é esse número de elementos do meu evento? Ora, eu tenho que calcular agora quantos grupos eu posso formar somente com brasileiros, porque a probabilidade que eu quero sortear é de escolher 3 pessoas de maneira aleatória e essas pessoas têm que ser por obrigação brasileiros. Então, quantos brasileiros eu tenho? Eu vou ter o quê? Que o número de elementos de B vai ser igual a, tenho 20 brasileiros, então a combinação de 20, quantos eu tenho que escolher? 3. Mais uma vez combinação, porque a ordem das escolhas não importa. Então eu vou ter aí, colocando na formulazinha de combinação, 20 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 20 menos 3 fatorial. Ora, mesma estratégia, eu percebo que 20 menos 3 é igual a 17. Então eu vou ter que desenvolver esse meu 20 fatorial até chegar em 17 fatorial. Então eu vou ter 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial, tá certo? Tudo isso dividido por quanto? 3 fatorial é o mesmo que 6 vezes 20 menos 3 dá 17, 17 fatorial. Isso eu já fiz aí de propósito para que eu possa fazer o que? Essa simplificação. Tem como simplificar mais alguma coisa? Óbvio que sim. 18 dá para simplificar por 6, dá, que vai dar quanto? 3. Então eu vou ter aí que o número de elementos de B vai ser igual a 1140, ou seja, existe 1140 grupos onde todos são brasileiros.
Logo, eu posso calcular rapidamente a minha probabilidade. A probabilidade de sair aí 3 brasileiros para terem as bagagens averiguadas é igual a quem? Vai ser igual a 1.140 dividido por 2.600. Eu vou ter um total de probabilidade aí igual a 4,8% de probabilidade de escolher 3 pessoas de forma aleatória e essas 3 pessoas possam ser de nacionalidade brasileira para ter as suas bagagens revistadas pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu.